Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Bife, instrutor no curso WordPress Definitivo e aqui começa o nosso curso de Elementor. É um curso gratuito que eu ofereço para vocês, já atualizado, para o ano de 2026, onde vocês vão aprender, um pouco mais de WordPress e vão aprender a criar páginas com mais produtividade, páginas profissionais, utilizando o construtor de páginas Elementor. Adianto que para você acompanhar, com facilidade esse curso, é necessário que você tenha pelo menos um conhecimento básico de WordPress e, obviamente, tenha o WordPress instalado. Caso você não tenha esse conhecimento, estou deixando aí na descrição e no comentário fixado o link, para você acessar o meu curso básico de WordPress. Ele é gratuito também, ideal para iniciantes, Mesmo que você nunca tenha utilizado o WordPress, nesse curso básico gratuito você vai aprender. Aí depois que você fizer as aulas aqui, aprender a instalar o WordPress, aprender o funcionamento básico, aí eu recomendo, que você faça esse curso aqui de Elementor, legal? Para você fazer esse curso é necessário que você já tenha o WordPress instalado. Então, estou partindo do princípio de que você já tem o WordPress instalado e já tem o conhecimento básico de WordPress, ok? Então, já tenho aqui um WordPress instalado, praticamente padrão. A única coisa que eu fiz foi instalar o tema Astra. Mas o tema que você vai utilizar não faz diferença para esse nosso curso de Elementor. Então, vamos lá, pessoal. No WordPress, vocês já aprenderam a criar páginas utilizando editor padrão. Só que o editor padrão ele tem algumas limitações. É por isso que é muito utilizado o Elementor, que é um construtor de páginas. Ele é um plugin que você instala gratuitamente, no seu projeto WordPress. Então vamos ir para o painel, plugins, adicionar plugin e vamos pesquisar aqui por Elementor. Esse construtor de páginas ele é o mais utilizado, no mundo. Ele já tem milhões de instalações ativas, você pode verificar por aqui mais de 10 milhões. Numa nota de 0 a 5, ele tem uma nota 4,5 da comunidade, o que é excelente. A última atualização foi há 2 semanas atrás, então ele é atualizado frequentemente e já é compatível com a versão do WordPress que eu estou instalando, tá? Então são excelentes métricas aqui e é um plugin extremamente confiável e muito utilizado na comunidade WordPress no mundo inteiro. Vamos instalar agora e então ativar. Com o Elementor instalado, já podemos criar nossas páginas. Então, páginas, vou adicionar uma nova página. Vou chamar essa página, de página inicial, onde nós vamos criar, a home, do nosso projeto, do nosso site. Então, vou colocar aqui, ó, página inicial. E então, publicar e publicar. Como nós já temos o plugin instalado, aparece esse botão aqui, ó, editar com Elementor. Você pode clicar. E aí você é direcionado para o ambiente de criação da sua página, por meio de blocos, arrastar e soltar. Então você vai criar de uma forma muito prática, e visual. Então aqui eu vou pular toda essa introdução, vou fechar essa janela aqui, ó, de estrutura. E eu gosto de utilizar o tema escuro. Então aqui em cima, ó, na barra superior, tem o símbolo do Elementor. Vamos ir até preferência do usuário e vou colocar aqui modo escuro. Agora eu clico aqui no sinalzinho de mais e pronto, voltamos na tela inicial do Elementor. Então agora eu vou passar uma visão geral de todos esses elementos que vocês estão visualizando ao acessar aqui essa área de desenvolvimento pela primeira vez. Então aqui em cima nós temos a barra superior. No símbolo de Elementor você tem algumas configurações mais técnicas. Configuração do site, construtor de temas, preferência do usuário, atalho, central de ajuda. Isso nós não vamos utilizar por enquanto, tá? Esse sinal de mais é sempre que você quiser voltar para essa coluna de adicionar blocos. Então, no decorrer desse curso, vocês vão aprender a trabalhar com alguns desses blocos. Por exemplo, eu quero adicionar um título na minha página. Eu clico aqui ó, em título, clico e arrasto para cá. E aqui eu vou colocar o meu texto. Eu quero colocar um botão. Eu clico aqui em cima novamente, ó, no sinalzinho de mais, adicionar elemento. Procuro o meu bloco botão, clico e arrasto para cá. E aí eu vou poder configurar um botão, certo? Então, sempre que você quiser voltar para essa tela onde ficam os blocos, também chamado de widgets, você sempre vai clicar aqui, ó, adicionar Elementor.
Aqui ao lado você tem configurações da página, que é algo um pouco mais técnico, nós vamos utilizar no decorrer do curso. E aqui você tem o histórico de alteração. Então, por exemplo, se eu clicar aqui ó, no item edição iniciada, eu volto para a versão de quando eu acessei aqui o meu Elementor, né? Antes de ter feito essas alterações, certo? Deixa eu voltar aqui para preferências do usuário e modo escuro novamente. Então, graças ao histórico, ó, eu pude voltar por uma versão anterior da minha página, certo? Aqui você tem o nome da sua página, né? Página inicial, e aqui você pode visualizar para cada um dos dispositivos, que é o que nós chamamos ter um site responsivo, adaptado para computador, tablet e celular. Então, isso daqui nós vamos trabalhar depois. Aqui temos alguns outros itens que não vamos ver agora. E, por último, você tem o botão publicar, que seria, né, o equivalente a atualizar. Então, sempre que você insere aqui um elemento ou edita, ó, coloquei aqui um botão. Eu venho aqui ó, em publicar para que essa alteração seja salva, tá? E aqui do lado você tem opções de ver a página que você está criando e trabalhar com modelo, que também não vem ao caso agora. Então, se você clicar aqui, ó, ver página, vai abrir em outra guia essa página que você está criando. Legal? Então, essa basicamente é a visão geral aqui do seu painel do Elementor, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos trabalhar com a configuração da página, que é algo muito importante. Vocês podem ver ó, que eu coloquei aqui apenas um botão, né? Eu vim no sinal de mais, adicionar Elementor, peguei um botão e arrastei para cá. Publiquei e quando eu atualizo a página, olha só, aparece o botão, mas também aparece aqui em cima o nome da página, página inicial, e aqui em cima ó, aparece o cabeçalho e o rodapé. O cabeçalho e o rodapé, eles vão ser diferentes de acordo com o tema que você utiliza. Nesse caso, eu estou utilizando o tema Astra. Mas pode acontecer de você querer criar uma página que não tenha cabeçalho e não tenha rodapé, que é bastante utilizado para criar uma landing page, uma página de vendas. Então, nesse caso, você pode ir até configurações da página e escolher qual vai ser o layout dessa página. Por padrão, é exatamente dessa forma, tá? O conteúdo que você adiciona, no nosso caso o botão, o título da página, cabeçalho e rodapé. Esse é o layout padrão. Se você colocar Elementor largura total, ele omite o título da página. Então, ó, publico e atualizo a minha página. Ó, ficou o botão, não tem mais o título da página, tem cabeçalho e tem rodapé. Se você não quer cabeçalho e rodapé, aqui em configuração da página, você pode utilizar tela do Elementor. Aí você exclui todo o resto do conteúdo e fica apenas o que você mesmo inseriu com o Elementor. Então, nesse caso, nós temos uma tela em branco e vai aparecer somente o botão. Não tem mais cabeçalho e rodapé. Aí fica a seu critério qual layout você quer trabalhar. Como esse nosso curso ele é específico de Elementor, então eu vou trabalhar com este layout, ó, tela do Elementor, tá? Para que não tenha interferência dos elementos do tema, como cabeçalho e rodapé. Beleza? Então é isso, é assim que vocês vão trabalhar com configuração da página. Bom, pessoal, para começar a trabalhar, criar páginas com Elementor, a primeira coisa que vocês precisam aprender é trabalhar com container. Então, esse botão nós vamos excluir. Coloca o mouse aqui em cima. Quando você coloca o mouse em cima de um elemento, ele vai aparecer uma borda rosa, né? Indicando qual elemento você está editando. E vai aparecer esse botão aqui do lado, ó, editar botão. Você clica com o botão direito e excluir. E aqui em cima, ó, quando você coloca o mouse, como nós já tínhamos no Elementor, foi criado automaticamente um container. Você simplesmente vai clicar aqui, ó, excluir container, porque eu vou ensinar para vocês do zero. Então agora a nossa tela do Elementor não tem absolutamente nenhum conteúdo. Eu posso publicar, que é a mesma coisa que atualizar, e atualizo a minha página. Agora a minha página está em branco. Então a primeira coisa que você precisa aprender antes de sair inserindo elementos aqui é trabalhar com container. Aqui do lado, ó, quando você adiciona um novo Elementor, ele tem dois elementos de layout. Tá? O que nós vamos utilizar é esse daqui, container. Você clica e arrasta para cá. O container ele é apenas uma marcação, uma estrutura, ele não possui nenhum conteúdo.
Então, ó, eu já adicionei aqui o meu container, eu posso publicar e posso atualizar a página e mesmo assim não foi inserido nenhum conteúdo, certo? O que você pode fazer com o container e para que ele serve? O container é o que vai agrupar outros elementos que você for inserir. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui ó, um elemento, eu posso adicionar um título e colocar dentro do container. Para melhorar a visualização do container, vamos colocar uma cor de fundo nele. Então, vou colocar o mouse aqui ó, em editar container, vou ir até estilo, tipos de plano de fundo, eu vou colocar clássico e basta simplesmente eu escolher uma cor qualquer. Vou colocar aqui, né, esse tom de vermelho. E agora fica melhor a visualização dos elementos que nós vamos colocar dentro dele. Então eu posso clicar aqui ó, em adicionar elemento e nesse container inicial, né, aqui em cima, vamos imaginar que estamos criando o topo de uma página de vendas. Então o que eu quero que tenha nesse topo? Eu quero que tenha um título. Venho aqui, ó, clico no título e arrasto para dentro do meu container. Depois do título, eu quero que tenha uma descrição do serviço ou do produto que eu ofereço. Então, eu venho em adicionar elemento e eu posso pegar o texto, por exemplo. Eu pego o texto e coloco ó, embaixo do título. Então, agora eu tenho um container com fundo vermelho, tenho um título e um texto dentro dele. E eu quero também colocar um botão para que tenha uma chamada para ação, para que a pessoa possa comprar o produto oferecido. Então, eu venho aqui em adicionar elemento, pego o botão, coloco embaixo do texto e agora eu tenho 3 elementos dentro do meu container. Agora sim, eu posso publicar e posso atualizar a minha página. Olha só, agora dá para ver bem, né, onde é o container e o que tem dentro dele, certo? Você pode também editar o container sempre que você quiser. Então eu clico aqui no meio, ó, editar container. Eu não gostei dessa cor. Venho aqui, ó, em cor e vou colocar um tom de roxo bem escuro. Ó, mais ou menos assim. Venho em publicar. Há 2 formas de você visualizar a alteração. Você pode publicar e atualizar a página. Ou você pode, aqui na tela do Elementor, simplesmente clicar aqui, ó, ocultar painel. E assim você também consegue visualizar o que você está criando, tá? Da mesma forma com que eu editei a cor de fundo do container, eu posso editar o espaçamento. Eu posso editar o espaçamento, né, para criar uma distância entre os elementos que estão aqui dentro. Então eu vou editar o meu container, vou ir até avançado. E aqui onde está o preenchimento, que é o espaço interno do container, eu quero você clica aqui para desvincular os valores. Aí você pode colocar um valor para cada lado. Então, o superior eu quero que tenha 100, e inferior eu quero que tenha 120. Então agora eu criei um preenchimento aqui dentro do meu container para que não fique muito apertado os elementos que tem ali dentro. Você também pode trabalhar com o alinhamento desses itens. Então aqui no meu container, editar container, ir até o layout e aqui justificar conteúdo no centro. Alinhar itens, centro também. E então agora o meu container ele já está criando uma forma, né? Já está deixando a minha página um pouco mais bonita. Nós colocamos um container com preenchimento superior e inferior, trabalhamos o alinhamento centralizado e ainda coloquei uma cor de fundo, né, de acordo com a paleta de cores da marca. Beleza? Bom, agora pessoal, eu vou mostrar como vocês podem editar algumas configurações dos elementos, né, que nós estamos trabalhando. Então nós temos aqui um título, um texto e um botão, mas eu não quero que eles tenham essa cor, esse formato padrão. Então basta eu clicar aqui para editar o meu título. Só que esse container eu quero que ele tenha uma cor de fundo mais escura. Então editar container, estilo, e vou colocar aqui uma cor com um tom mais escuro. Esse daqui. E agora sim, vou editar o meu título. Aqui em cima você sempre vai ter essas 3 opções, conteúdo, estilo e avançado. Nós vamos utilizar agora estilo. Você pode trabalhar o alinhamento do seu texto, tipografia, traço do texto, cor e etc. A cor eu quero que seja branco, então vou alterar aqui. Tipografia
ele está com a fonte Roboto, você pode escolher outra também. Eu estou utilizando atualmente essa Poppins, ó. Então vou colocar essa fonte aqui. E é claro, você vai trabalhar também o seu texto, o conteúdo. Então vamos aqui ó, em conteúdo e vou colocar o conteúdo aqui. Vou colocar curso WordPress definitivo. Vou voltar em estilo, tipografia e vou aumentar o tamanho dessa fonte, ó. Curso WordPress definitivo. Aqui embaixo eu tenho um texto onde eu posso colocar uma descrição desse produto ou desse serviço e também posso trabalhar o estilo. Então eu vou ir em estilo, quero colocar aqui uma tipografia, o tamanho do texto está correto, a tipografia, quero alterar a cor do texto. Então vou colocar aqui, ó, um branco, só que um pouquinho mais escuro do que o título. Então, ó, curso WordPress definitivo. Clico aqui para recolher o painel e assim, o curso WordPress definitivo, uma descrição do produto e agora sim eu tenho um botão. Vamos editar o botão também e vou colocar uma cor aqui que combine com o meu projeto. Então vamos ir em estilo. Eu tenho a cor do botão. Aqui no Elementor é muito fácil você trabalhar com transparência também, né? Então nesse caso eu quero que esse botão ele seja transparente. Você pode colocar aqui uma outra cor, ó, que você quiser. E para trabalhar com transparência é aqui embaixo, ó. Você pode deixar ele totalmente, né, com a cor ou pode deixar ele totalmente transparente, que é o que eu quero. Então, independente da cor que eu estou utilizando aqui, eu vou deixar tudo transparente, ó. E é assim que ficou o botão. Mas para ficar legal, eu posso colocar uma borda no botão, um contorno. Então vamos editar o botão novamente. Vamos ir ó, em estilo. E temos aqui ó, o estilo tipo de borda. Vamos colocar sólido. Largura da borda é 1 pixel a princípio. E a cor da borda vai ser um cinza. E agora eu recolho o painel. Então olha como ficou o botão. Só que talvez 2 pixels seja melhor. Então, ó, eu criei aqui um botão transparente. E assim você vai ir criando o topo da sua página, né? Nesse caso, estou criando o topo de uma página para um curso de WordPress, por exemplo, né? Curso WordPress definitivo. O botão é legal você também configurar um efeito hover, que é quando passa o mouse em cima. Então, vamos editar também o botão. Vamos ir aqui, ó, ao passar o mouse, o que vai acontecer? Quando passa o mouse, eu quero que esse botão tenha uma cor. Então, ó, qual vai ser a cor, né? Lembrando que você tem que clicar aqui na guia ao passar o mouse. Então, qual vai ser a cor? Vai ser meio que um roxo claro, ó. Ó, vai acontecer isso quando eu passar o mouse, certo? Vamos ver como ficou, ó. Ó, ficou bem legal, né? Aqui eu já vou passar uma técnica para vocês, ó. Por padrão, não tem como você editar, né, colocar ou remover a borda ao passar o mouse, mas eu já vou compartilhar um segredo com vocês. O que a gente vai fazer? Ó? Quando passa o mouse, né, ao passar o mouse, eu quero que a borda tenha uma cor transparente. Aí isso sim você consegue fazer. Então, ó, ao passar o mouse, qual vai ser a cor da borda? Vai ser vermelho, né, ou qualquer cor, e vai ser totalmente transparente. Então agora o botão normal, ele tem uma borda cinza. Quando eu passo o mouse, não é que a borda sumiu, mas a borda ela tem uma cor transparente, porque não tem como você remover a borda somente ao passar o mouse de forma padrão aqui no Elementor. Legal? E faltou apenas o nosso texto agora. Ó. Então eu vou clicar no botão conteúdo e onde está o texto, clique aqui, eu vou colocar, ó, experimente grátis. Experimente grátis. Só que eu vou editar alguma coisa aqui, ó, estilo. Vamos ir até a tipografia do botão. E aqui onde está o espaçamento entre as letras, eu vou aumentar, ó, para criar um efeito diferente aqui, né, no texto do botão, ó. Experimente grátis. E aqui onde está peso, eu vou colocar 400, ó, para ficar um traço um pouco mais fino. Vamos ver 300. Não, 400, né?
Então, ó, ó como que ficou diferente. Você cria um design diferente para o botão, né? Então, ó, curso WordPress definitivo, experimente grátis. Aí você passa o mouse, ele fica roxo, tá? Então, essas são algumas possibilidades de customização para título, texto e também para botão. Bom, pessoal, agora uma outra dica, né, que o que vai te deixar um bom desenvolvedor de páginas com Elementor são detalhes, né, alguns ajustes finos que você pode fazer para que fique mais bonito. Isso não tem como eu te passar tudo, mas é algo que você vai aprender no decorrer do tempo, com a prática e com a experiência. Então, por exemplo, nós temos até agora, ó, esse topo, né, da minha página. Como que eu posso criar aqui alguns detalhes para tentar deixar um pouco mais bonito? Então vamos lá. Vou editar o meu container e vou aumentar ainda mais o espaçamento. Então superior eu vou deixar com 130 e inferior com 150. Isso me possibilita colocar mais elementos aqui dentro. Vamos trabalhar também, ó, editar o container. Em layout, você consegue determinar o espaço entre o espaço da linha de cada um dos itens. Então, por exemplo, nós temos um título, um texto e um botão. O espaço que existe entre eles é esse espaçamento aqui, ó, espaçamento da linha do container. Eu não quero 20, eu vou colocar aqui 10 para ficar um pouco mais próximo o título desse meu parágrafo aqui, certo? Como que nós vamos poder criar uns detalhes aqui? Eu não gostei, ó, de tudo ter ficado na cor branca, então a borda do botão, estilo da borda é do botão normal, cor da borda, eu vou colocar um roxo claro, ó, para dar uma cor diferenciada para o topo. E para combinar com esse roxo, eu vou acrescentar um subtítulo aqui. Então, adicionar elemento, coloco aqui, ó, em cima do meu título. E vai ser aqui, por exemplo, crie sites profissionais. Agora eu vou ir para estilo, vou colocar a mesma cor que eu coloquei na borda do botão. Então, vou editar o botão novamente, venho aqui, ó, cor da borda. Copio esse código hexadecimal, esse código ele representa essa cor. Venho aqui, ó, no meu texto, cor do texto do meu subtítulo vai ser aquele mesmo código hexadecimal. Só que está muito grande, então tipografia, aqui no tamanho eu vou deixar bem menor, crie sites profissionais, e aqui também, ó, espaçamento entre letras, ó, vou criar um espaço, ó. Crie sites profissionais. E vamos ver? Então, olha a diferença que já deu, né? Já ficou bem mais bonito do que estava antes. Então, agora basta eu publicar e ver como está ficando o meu site, ó. Era daquele jeito e agora já está ficando bem mais bonito. Beleza? Bom, pessoal, agora vou passar para vocês, né, um recurso bastante utilizado também em muitas páginas, que é uma seção de serviços, né? Então, por exemplo, aqui é o curso WordPress definitivo. Eu posso criar uma seção de serviços para falar sobre o conteúdo do curso, sobre os módulos, os cursos oferecidos, etc. E isso é bem interessante de criar com o Elementor também. Tá? Então aqui vamos adicionar um novo container, que esse container vai englobar todo o nosso conteúdo de serviços. Então, ó, adicionar o novo, Flexbox. Aqui você já pode escolher quantas colunas você quer, tá? Mas nós vamos trabalhar com containers internos. Então, vamos escolher somente uma coluna no nosso container. Temos aqui o container novamente, vocês já sabem como funciona. Agora, nós vamos colocar um outro container aqui dentro. Então, eu vou adicionar o novo container, clico e arrasto para cá. E agora eu tenho um container interno dentro do meu container principal. E eu vou duplicar esse container interno. Então, você colocando o mouse aqui, ó, esse é o container que nós temos, né, interno. Clica com o botão direito e vamos duplicar. E vamos duplicar outra vez. Agora nós temos um container principal com 3 containers internos. O container principal é esse que aparece aqui em cima em roxo. Então, editar o container e vamos trabalhar com o direcionamento, a direção desse container aqui. Então, ao editar o container, vamos ir em Layout
E ó, direção, ele está vertical, então eu tenho um container interno embaixo do outro. Eu vou optar por horizontal, ó. Então agora eu tenho um container ao lado do outro, formando 3 colunas. E como cada coluna é um container, eu posso editar esse container do jeito que eu quiser. Então é bem interessante, né? Então cada um desses containers vai ser um serviço oferecido aqui no curso WordPress definitivo. Então vamos começar colocando, né, quais são os itens que geralmente são utilizados em uma coluna de serviço. Nós vamos ter um título, pode ser que tenha ali um subtítulo e também uma descrição. Então vamos começar com o título. Adicionar elemento, vamos acrescentar aqui um título, que pode ser curso básico de WordPress. Para não ficar muito grande aqui, eu vou deixar apenas curso de WordPress. O que eu recomendo? Eu recomendo que você trabalhe toda a customização e design de uma coluna, porque aí depois nós podemos apenas replicar esse modelo, né, para não ter que criar as 3 colunas do zero. Então nós vamos ter aqui, curso de WordPress. Agora eu posso colocar um texto, então vou adicionar aqui um novo elemento, editor de texto, e coloco aqui. E aqui eu posso descrever esse serviço que eu ofereço. Peguei aqui um texto como exemplo e pronto, vai ficar dessa forma aqui. Eu posso colocar também um divisor entre o título e o texto para criar um design um pouco diferenciado. Então eu venho aqui adicionar um novo elemento e posso pesquisar por divisor. Clico e arrasto para cá. Esse divisor ele possui algumas opções de configuração, de conteúdo e estilo. Então o estilo eu quero sólido, só que o tamanho eu quero apenas 30%. Eu não quero que ele tenha ali a linha inteira. Alinhamento, manter padrão, que é a esquerda, e ok. Já em estilo, eu quero que ele tenha uma cor, eu vou começar a utilizar a minha paleta de cores, né? Então aqui vai ter que ser um roxo. Não vou colocar aqui exatamente a tonalidade, que é apenas um exemplo, né? Mas aí o interessante aqui seria ser o roxo. E o peso, né? Eu quero que seja um traço mais grosso, ter um design aqui um pouco diferenciado. Dessa forma aqui. E o meu texto podemos deixar assim. Já o meu título, eu vou estilizar também, tipografia. Eu vou colocar aqui a fonte Poppins. E vou alterar a cor. Colocar aqui, um cinza. Não preto, né? Um cinza, que fica um pouco mais bonito. Curso de WordPress. Esse divisor aqui eu vou colocar cinza também, não vou deixar roxo não. E também, né, algo que você pode tentar também, né, e criar um estilo um pouco com mais detalhes, é adicionar um ícone aqui na seção de serviço. Então nós vamos aqui, adicionar um novo elemento e você vai ir até o básico ícone. Clique e coloque em cima do título. Então aqui, por exemplo, eu vou pesquisar por WordPress, Eu já tenho aqui um ícone do WordPress. Inserir. Esse ícone, eu quero que ele fique à esquerda e eu quero que ele tenha uma outra cor. Deixar um cinza também. Então, curso de WordPress. Esse divisor eu vou deixar ele um pouco menor. Então, ao invés de 30%, eu vou deixar 22%. E assim você vai ir criando a coluna para cada um dos serviços. Só que aqui, né, como eu já desenvolvo isso há muito tempo, eu já percebo de que o espaçamento assim não é legal. Para você que é iniciante, talvez não perceba, né? Como eu disse, você precisa adquirir, né, experiência. Quanto mais páginas vocês criarem, vocês já vão ir identificando no momento da criação os ajustes que são necessários. Então, olha só, essa coluna do jeito que eu criei, né, o espaçamento não tá legal, precisa de um espaço maior para separar do topo. Esse texto aqui pode ser que se ele ficar mais estreito, fique mais bonito. Então nós vamos fazer aqui algumas modificações. Então a primeira coisa, vou pegar o container da minha coluna avançado e eu vou começar o preenchimento em todos os lados de 30. Então, já ficou bem mais estreito o conteúdo, né? Já fica mais bonito. Aqui no texto, eu vou ir em avançado, preenchimento desvincular e colocar um preenchimento somente no lado direito,
Então aqui na direita eu vou colocar uns 20 mais ou menos, ó, para ele ficar um pouquinho mais estreito, ó, 25. E vamos ver agora, ó, já está ficando bem melhor, né? E vou criar, ó, no meu container principal, vou editar, avançado, e eu vou criar uma margem. Eu quero afastar esse meu container de serviços do container superior. Então, nesse momento, eu vou trabalhar com margem. Vou desvincular as margens e a margem superior vai ser de 50. Não, para nós termos um padrão, ó, vai ser 90 a margem superior. Então, todos os containers principais que eu colocar, nós vamos ter uma margem de 90. E vamos ver agora, ó, criei um espaço ali em cima. Então, agora já está ficando bem mais bonito, certo? Vamos fazer o seguinte, ó, o ícone eu acho que já ficou legal, o título também, o separador e o texto. Você pode também tentar colocar uma cor de fundo nesse container. Às vezes pode ficar bem interessante. Então eu vou editar esse meu container, ó, da primeira coluna, ir em estilo, plano de fundo, clássico, e vamos colocar um plano de fundo que combine com o meu layout, né? Então talvez aqui um roxo escuro, ó, vamos testar. Bom, não gostei, pessoal, de ter uma cor escura aqui no container, tá? Então eu vou colocar, ó, como se fosse um cinza, ó, bem, ou talvez um indo pro roxo, ó, só que bem clarinho, ó. E vamos ver. Ó, coloquei uma cor, ó, ficou bem discreto. Então ficou um roxo, né, para combinar com o topo, mas mesmo assim uma cor clara. Uma configuração legal que eu gosto também é de editar o container e borda e colocar cantos arredondados. Isso você faz em raio da borda. Então aqui onde está o raio da borda, nós vamos colocar 20. E vamos ver como ficou, ó. Não, 20 é muito para essa seção, deixar 10. 10 fica legal. É um efeito bem suave, né? É um contorno bem suave aqui. E agora sim, agora que eu trabalhei aqui o meu design, eu posso replicar esse conteúdo para as outras colunas. Então, ó, essa minha primeira coluna, ao invés de eu ter que criar tudo do zero, eu vou simplesmente duplicar essa primeira coluna que já está feita. Então, aqui eu vou botão direito, duplicar e duplicar novamente. Clico aqui, ó, na minha outra coluna que está vazia e teclo Delete. Ou então você clica, botão direito e excluir. E olha só, já tenho aqui as minhas 3 colunas, certo? Só que a segunda não vai ser curso de WordPress, vai ser curso de Elementor. E aqui não vai ser curso, vai ser sites prontos. Eu vou diminuir um pouco o tamanho da fonte, então aqui no primeiro, tipografia, tamanho, ó, eu vou colocar 28. E vou fazer o mesmo com esses outros títulos, ó. Estilo, tipografia 28. E aqui onde está sites prontos, estilo, tipografia 28. E vou alterar os ícones também, né? Então aqui eu vou pesquisar um ícone de Elementor. E aqui algo relacionado a sites prontos, vamos ver. Bom, peguei aqui essas duas folhas, ó, de clone. Sites prontos. E agora basta eu publicar tudo isso e visualizar o meu site como ele está ficando, ó. Então agora sim, já criei um espaço ali, ó, já ficou bem mais bonito. E é assim que ficou a nossa seção de serviços, né, criada com Elementor. Bom, pessoal, uma outra seção bastante comum que vocês podem criar facilmente com Elementor também seria uma seção de biografia, né, para você falar sobre você, ou caso você queira adaptar para uma forma institucional, uma parte onde você pode falar sobre a empresa, compartilhar redes sociais, etc. Nesse caso, como aqui é uma página de curso, eu vou colocar aqui a biografia como se fosse do professor. Então agora vocês já estão entendendo, né, qual que é a lógica por trás da criação de páginas com Elementor. Vocês vão colocar um container, vão colocar elementos dentro desse container, que pode ser os widgets ou pode ser outros containers internos, e depois customizar cada um dos elementos. Então vamos lá para mais um aprendizado aqui. Eu vou acrescentar um novo container, né? Esse nosso primeiro container sempre é o container que eu chamo de principal.
que que acontece, pessoal? Para que na nossa página ela não fique com uma cor sólida de fundo, né, a página branca do início ao fim, eu gosto de ir intercalando. Então, como esse nosso container de serviços, ele tem a cor branca de fundo, essa seção onde vai ser a biografia, eu não quero que seja branco, eu quero que seja um pouquinho mais escuro, né, um pouco cinza. Então, eu vou editar esse meu container, vou ir em estilo, e vou colocar aqui ó, a cor de fundo, ao invés de ser o padrão branco, ó, vai ser um pouquinho cinza, não muito. Depois vocês vão perceber essa diferença. Certo? E agora eu vou começar a colocar os elementos aqui dentro. Nós vamos ter dois containers internos. Então eu vou pegar um container, coloco aqui dentro, pego outro container, coloco aqui dentro também. Então, o meu container principal tem o fundo cinza. Eu vou editar o container. Layout e eu quero a direção ó, horizontal. Então, agora eu tenho dois containers internos, duas colunas. A coluna da esquerda é onde vai ficar a foto da pessoa. Nesse caso, eu vou fazer uma sessão para mim mesmo como instrutor. Então, agora nós vamos trabalhar com o widget de imagem. Eu vou adicionar elemento e vou pegar aqui, ó, imagem, clico e arrasto para cá. E agora é só eu selecionar a imagem que eu quero. Então, escolher imagem. Você basta enviar aqui, né, a sua imagem do computador. Escolhi aqui uma foto. E pronto, eu já peguei aqui a foto que eu quero colocar. Deixa eu minimizar para ver como ficou. Aí, nesse caso aqui, né, você precisa colocar uma foto bem trabalhada, tá? Aqui é apenas um exemplo, eu vou deixar essa foto mesmo. E aqui do lado, na coluna da direita, é onde eu vou colocar informações sobre a pessoa, redes sociais e etc. Só que eu não quero que essas colunas tenham o mesmo tamanho. Então eu vou editar o container da esquerda e vou ir em ó, layout e aqui onde está o largura 100%, nós vamos colocar 40%. E aqui no container da direita, ó, editar, layout e largura 60%. Então, ó, o da direita ficou maior do que o da esquerda. Reparem que agora nós precisamos trabalhar, ó, melhorar os espaçamentos desses containers. Então, o meu container aqui em cima, ó, o container principal, eu vou ir em avançado e colocar um preenchimento inferior nesse meu container de serviços. Ó. Desvinculo os lados, preenchimento inferior de 90. E nesse meu container aqui também, ó, editar o container principal, avançado, preenchimentos, né, desvincular, preenchimento superior de 90 e inferior de 90. Ó, e agora sim. Agora basta eu colocar os elementos que eu quero aqui no meu container da direita. Vou começar colocando aqui um título, que pode ser o meu nome mesmo, né? Leandro Bife. Vou colocar também um texto. Aqui eu vou colocar só um texto de exemplo, tal, como se fosse aqui a minha biografia. E aí que o legal é você ir aprendendo cada vez mais Elementor para ir aprendendo, né, novos elementos, novas formas de passar uma informação. Então, por exemplo, nesse caso, eu quero colocar as minhas redes sociais. Então, eu venho aqui ó, em adicionar elemento, pesquiso aqui ó, sociais e já tem ícones sociais. Clica e arrasta para cá. E agora é só você configurar, né, e editar de acordo com a sua preferência. Por exemplo, vamos ir aqui ó, em estilo. Eu não quero cor oficial, eu quero personalizado. Vou colocar aqui a cor primária. Vou colocar preto, cinza, ó, cinza escuro. Aqui ó, em conteúdo, eu quero o alinhamento, ó, alinhamento à esquerda, né? E aí daqui a pouco nós vamos configurar melhor isso daqui. Vamos ir aqui para o meu título, né? Leandro Bife. Eu quero que essa tipografia, o tamanho seja maior. Quero que fique bem grande aqui, ó. Quero alterar a fonte. Vou colocar Poppins. E quero alterar a cor. Quero que seja cinza. Agora,
Agora já vamos editar aqui os ícones sociais, porque essa cor ela ficou muito forte, né? Então vamos ir para estilo e a cor primária vou deixar um pouco mais suave, ó. Deixar dessa cor aqui. Como que você vai trabalhar com ícones sociais? Vai ir em conteúdo e vai escolher quais redes você quer divulgar. Então, ó, temos aqui, ó, Facebook. Você vai colocar o link do seu perfil, né, no Facebook. Twitter, vai colocar o link. Ah, eu não quero colocar Twitter, então você vem e exclui. YouTube, coloca o link do seu canal do YouTube e você pode adicionar novos itens. Adicionar item. Eu quero colocar aqui Instagram. Pego o Instagram, inserir. Eu quero colocar aqui o Reddit. E aí você coloca, né, todas aqui as redes sociais que você quer trabalhar, sempre colocando o perfil. Vamos ver como está ficando, né? Essa foto não ficou muito legal, tá? O ideal é que você coloque uma foto mais trabalhada, mas dá para ter uma boa ideia, né, de como vai ficar. Mas olha que legal, pessoal, eu quero que esse meu conteúdo, né, o título, texto e redes sociais, fique centralizado com a imagem. Então, você pode trabalhar a distribuição do conteúdo desse container interno. Eu vou editar aqui, ó, o container que está à direita. Vamos ir até justificar conteúdo e centro. E agora sim, todo o conteúdo desse meu container ficou centralizado, né, em relação à imagem. Feito isso, basta eu publicar e ver como está ficando a minha página. Então, desde o topo, uma seção de serviços e olha só, tem uma diferença bem suave no plano de fundo, né? Aqui é branco e aqui é cinza, tá? E aí, então eu utilizei aqui um container para criar uma seção, né, de biografia, né? Uma seção onde você vai falar sobre o produtor, sobre um produto, um serviço e etc. Então é um recurso bem legal aí de ser trabalhado. Bom, agora, pessoal, eu vou dar uma visão geral de como trabalhar com os elementos do Elementor, né? Porque vocês já entenderam como funciona a lógica de criação, né? Então, eu vou apresentar para vocês como fazer algumas configurações básicas nos principais widgets do Elementor gratuito, certo? Então, vamos lá. Vamos adicionar aqui um container e agora vai começar um conteúdo que é apenas exemplo. Vamos adicionar aqui o elemento. Então, o que vocês já aprenderam? Trabalhar com container, com título, com imagem, editor de texto, botão e ícone. O que mais nós temos? Você pode colocar vídeos, né? Seja do YouTube ou um vídeo auto-hospedado. Você envia o arquivo aqui para o WordPress e você pode utilizar também. Então, eu vou pegar vídeo, colocar aqui. Você vai escolher a fonte, né? Se é do YouTube, se é auto-hospedado, etc. Nesse caso, eu quero um vídeo do YouTube. E aí sim, nossa página do Elementor já vai ter um vídeo, né? Alguns widgets do Elementor, pessoal, não possuem uma boa quantidade de edição de estilo, que é o caso do vídeo. Então, quando você vem aqui, ó, editar esse vídeo, né? Você tem o conteúdo, estilo, ó, não tem praticamente nada. Isso de forma padrão, tá? Mas criar páginas com Elementor, isso que eu estou apresentando para vocês, é o básico, são os primeiros passos de alguém que está aprendendo Elementor. É um curso básico, né, que eu estou compartilhando aqui. Mas eu possuo treinamentos profissionais de Elementor, onde aí sim você vai aprender muito mais técnicas, vai aprender a trabalhar, né, de uma forma surpreendente, né, vai aprender coisas aí que vocês nem imaginam que é possível criar com Elementor, tá? Então é por isso que se vocês querem se aprofundar ainda mais em Elementor e conseguir criar páginas ainda mais profissionais, tem o link aí na descrição para você fazer, né, conhecer todos os meus treinamentos, tá? Desde esses cursos gratuitos que eu compartilho, inclusive você pode se cadastrar na plataforma e fazer o curso grátis para já ver como que é o ambiente de aprendizado, tá? Aí vai ter aqui os cursos, ó, Elementor Expert, né, que é dividido em alguns módulos. Módulo para iniciante, para quem quer criar uma página de vendas, né, uma landing page, para quem quer trabalhar com a versão Pro, construtor de temas e mais dicas de Elementor. Então, se você quer aprender a criar Elementor muito mais do que eu estou ensinando aqui, conheça meus outros treinamentos também, tá? O link está aí na descrição. Beleza?
Mas vamos prosseguir aqui com o nosso curso básico de Elementor. Então aqui você consegue inserir vídeo. Vamos adicionar mais um container aqui e adicionar mais um Elementor, né? Então vídeo, botão, divisor, eu já coloquei aqui, ó, esse divisorzinho, você também aprendeu a trabalhar. Pode colocar espaçador, Google Maps. Esses widgets Pro é para quem tem a versão Pro do Elementor, não é o nosso caso. Lá no meu treinamento profissional eu mostro como vocês podem comprar o Elementor Pro de uma forma barata e original, e também tem aulas exclusivas para Elementor Pro. Então, nesse caso, como estamos utilizando o Elementor gratuito, não tem como utilizar esses widgets aqui, beleza? Mas você pode utilizar os widgets, ó, da guia geral. Então, vamos lá. Vamos conhecer mais alguns aqui que são interessantes, ó. Caixa de imagem. Você clica, arrasta para cá. O que é a caixa de imagem? É um grupo de elementos, né? Você já tem de uma vez só uma imagem, um título e uma descrição. Então aqui você vai colocar uma imagem. Vou enviar uma imagem qualquer. Ó, selecionei aqui uma imagem. Você vai clicar aqui, né, para editar a caixa de imagem. Em conteúdo, vai colocar a imagem, vai colocar um título, colocar uma descrição. Qual que é a diferença de você utilizar um widget assim, um elemento assim, ao invés de colocar separado, imagem, título e texto? É porque aqui em estilo, você vai ter alguma possibilidade de customização de uma forma mais prática, né, mais eficiente. Então, por exemplo, a posição da imagem eu quero superior, o alinhamento centralizado, espaçamento da imagem, ok. Imagem, ó, eu quero a imagem completa, então eu posso colocar a imagem desse tamanho aqui, ou diminuir, ó. Colocar assim, a altura da imagem, se eu quero borda ou não, se é arredondado ou não, opacidade, ó, dessa imagem, eu vou colocar aqui borda arredondada, ó. Opa, deixar aqui a opacidade, ó, borda arredondada. E você já vai customizar o conteúdo também. Então, você vai fazer toda essa customização em apenas um widget, tá? Nesse caso aqui, eu não vou customizar muito porque é bastante intuitivo. Vai trabalhar a tipografia, a cor da descrição e etc. Então, é bem fácil trabalhar com isso. Vamos para um próximo elemento. Então, ó, sanfona, tem muitos aqui, tá, pessoal? Tem a galeria básica de imagem, contador, barra de progresso, lista de ícones é interessante, ó. Para você que quer criar uma lista, ela já vem pronta. Aí é só você editar. Então, ó, editar aqui. Vem para... Aqui eu recomendo que você faça o seguinte, ó, exclua, deixa só um, porque aí você vai customizar, ó, o ícone que você quer colocar. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui um círculo. Ó, círculo com a bolinha dentro. Aí depois eu duplico e já vai vir com esse mesmo ícone, ao invés de você ter que colocar um ícone em cada item. Vai colocar aqui o nome, ó, por exemplo, curso 1, curso de Elementor. E aí você duplica. Curso de WordPress. Duplica. Curso de Gutenberg. E depois vai para estilo. O espaço entre esses itens, né? O alinhamento, o divisor, se você quer ou não, ó, posso colocar um divisor, mas fica meio feio. Vai customizar o ícone, ó, então posso deixar um ícone maior, o espaço, né? Eu quero o espaço entre os itens, ó. Então aqui na lista eu quero um espaço entre os itens, ó. E aqui no ícone, diminuir aqui o espaçamento que eu coloquei, alinhamento, né, ajustar vertical, e aqui você vai customizar o texto, ó, tipografia, cor e etc. Né? Então é mais um elemento aí para você trabalhar. Você pode trabalhar com ícones. E aí você vai aprender a trabalhar com cada um desses widgets, cada um desses elementos, e vai combinar com a sua seção. Então, por exemplo, aqui no meio da minha biografia, eu posso colocar uma lista de ícones, né? Então, eu venho aqui, vou até lista e coloco aqui, ó. E aí eu customizo essa minha lista, né? Então, você tem que aprender a trabalhar com cada um dos elementos e depois ter a criatividade e a experiência de combinar esses itens dentro de uma determinada seção. Legal? O que mais que nós temos aqui? Vamos adicionar outros elementos.
Bom, pessoal, outro widget bastante utilizado também é esse daqui, ó, de sanfona, ó. É utilizado para você fazer aquela sessão de perguntas e respostas, né? Então é bem interessante, só é preciso um pouco de prática para você conseguir customizar aqui, deixar de uma forma mais bonita. Então, por exemplo, aqui nos itens, ó, em conteúdo, eu posso colocar a primeira pergunta. E aqui embaixo você vai colocar mais um widget para o conteúdo, né, dessa pergunta. No nosso caso, será a nossa resposta. Então, eu acrescento mais um bloco aqui, ó, de texto e coloco aqui onde vai ser a resposta dessa pergunta. Aí aqui eu coloco uma resposta. No item 2, edito novamente, ó, minha sanfona. E aqui no item 2 eu coloco uma outra pergunta. Adiciono, expando aqui, né, a minha pergunta e adiciono um novo bloco de texto. E aí aqui seria a resposta da pergunta 2. E assim você pode, né, fazer quantas perguntas você quiser. Então, editar novamente, aqui eu tenho a terceira pergunta, posso colocar uma quarta, uma quinta pergunta. Então, esse widget, ele é bastante utilizado para perguntas frequentes, né? Sendo essa a primeira, essa segunda e assim sucessivamente. É claro que aí você vai, né, praticar e aprender a customizar o design desses itens. Então você vem aqui, ó, em editar sanfona, vem em estilo, e aí você pode, ó, espaço entre o item, distância do conteúdo. Eu quero colocar aqui, por exemplo, ó, um plano de fundo. Vem aqui, ó, em clássico, escolher a cor. Posso colocar aqui, ó, um roxo escuro. Aí então eu tenho que trabalhar agora a tipografia, né, para que apareça esse conteúdo. Então eu vou para cabeçalho e a cor do meu título, ó, branco. Tenho também, ó, que configurar o que acontece ao passar o mouse e o item ativo. Então ao passar o mouse também fica branco e o item ativo, ó, igual essa primeira pergunta, também vai ficar branco. Então você tem que praticar isso, né? Aprender a customizar os itens. Vamos ver como ficou agora, ó. Então essa é a primeira pergunta. Aqui vai mais uma dica, tá? Se você estiver com dificuldade de visualizar o conteúdo, porque ele está muito embaixo, né, da tela, o que que eu gosto de fazer? Aqui embaixo, ó, eu acrescento um novo container. Esse container eu deixo ele vazio, mas eu edito o container, layout, e aqui a altura mínima coloca qualquer valor, 1000 mais ou menos. Então agora você consegue visualizar melhor. Esse é um pequeno hack aí, uma dica que eu passo para vocês, tá? Então pronto, agora eu tenho aqui abas, né? Então a primeira pergunta, segunda, terceira, né? E aí você pode trabalhar também a largura. Então eu vou editar aqui a minha sanfona. Vou ir até layout, não, avançado, largura, personalizado, e vou colocar aqui, ó, porcentagem não, vou colocar a largura em pixel, ó. Vou colocar 600 pixels. Aqui em alinhar-se, eu vou colocar centro. E pronto, agora eu coloquei aqui uma seção de perguntas frequentes. E aí você vai trabalhar bastante com títulos também. Então, adicionar elemento, vou pegar um título, eu coloco aqui em cima e vou colocar FAQ, né? Que é perguntas frequentes. Venho em estilo, tipografia, aumento o tamanho, centralizado e aumento a cor. Então, pronto, ó. Perguntas frequentes e aqui eu tenho perguntas e respostas. E assim você vai ir trabalhando com diversos elementos, com diversos widgets. Eu não vou passar todos aqui porque alguns são mais utilizados, outros menos, e isso é bastante intuitivo também, né? Basta você escolher o que você quer, ó, caixa de ícone, contador, ó, depoimento. Vamos trabalhar com mais um aqui, ó, o último. Depoimento. Aqui você vai colocar o depoimento da pessoa, né? Igual aqui no WP definitivo, ó. Vou pegar aqui um depoimento do José, coloco aqui o depoimento. Aqui você pode colocar ou não a foto da pessoa, nesse caso aqui eu não vou colocar, então eu vou, ó, excluir no sinalzinho da lixeira. Aqui você vai colocar o nome da pessoa, José Edilson. O título, aqui eu não vou colocar aqui a profissão. Então pronto, coloquei só o nome e coloquei só o depoimento e o nome da pessoa.
o depoimento eu vou colocar aqui entre aspas. E ok, aí agora é só você também customizar todo o estilo, né? Customizar a cor do nome, da descrição, né? Do título do depoimento e assim sucessivamente, beleza? Outra dica que eu passo para vocês também é que vocês precisam aprender a trabalhar com containers internos, né? Com colunas. Então, por exemplo, vamos adicionar aqui mais um container. Só que, olha só, esses exemplos que eu passei é apenas um elemento por container. Quase sempre você vai ter que trabalhar com colunas para distribuir esse conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um container interno e vou duplicar esse container. Eu vou deixar 3 containers internos. O meu container principal, ele vai ter a direção de horizontal. E em cada um desses containers internos, colunas, né, você pode colocar um elemento para fazer uma outra seção. Então aqui no início eu ensinei a criar uma seção manualmente. Ó. Nós colocamos um ícone, um título, um separador, um texto. Já nesse caso, o que você pode fazer? Ó? Você pode colocar aqui uma caixa de ícone em cada um dessas colunas. Ó. Então aqui você coloca uma. Você pode duplicar elementos também, tá? Depois de um tempo, vocês vão aprendendo técnicas de produtividade. Então, ao invés de eu vir aqui e escolher novamente ó, o caixa de ícone e trazer para cá, eu posso simplesmente duplicar, clicar e arrastar para cá. Ó. Pronto. Então, agora, você trabalhando, né, entendendo como trabalhar com containers internos e colunas, vocês vão conseguir ó, trabalhar os elementos de uma forma mais bonita, né? Igual essa caixa de imagem, ó, não fica tão legal aqui. Então, talvez seja interessante você trabalhar com caixa de imagem com colunas mais estreitas, ó. Coloca a caixa de imagem aqui, escolhe uma imagem, aumenta o tamanho dessa imagem, aqui ó, em estilo, imagem, ó, largura 100%. Colocar aqui um canto arredondado também, ó, nessa imagem. Esses outros itens eu posso excluir com delete. E pronto, e esse daqui eu posso duplicar. Ó. Aí eu clico e arrasto para cá, ó. Então, você trabalhar com caixa de ícone, caixa de imagem, geralmente é assim, ó, você precisa trabalhar também com containers internos, né, para que não fique com esse layout aqui, ó, um pouco mais esquisito. E é muito importante também que vocês trabalhem com os espaçamentos do container, para que não fique tudo muito junto o conteúdo da sua página. Então, aqui nesse FAQ, por exemplo, ó, vamos aqui no FAQ. Como esses elementos ó, estão dentro de um container só, não adianta, não tem como você trabalhar o espaçamento interno do container. Então você vem aqui ó, no elemento de cima, ó, no FAQ, edita ele, avançado, desvincula a margem, coloca uma margem superior de 100. Agora você vem aqui ó, na sanfona, né, que é a nossa perguntas frequentes, edita, avançado, desvincula a margem e coloca uma margem inferior de 100 também, ó. Ou até mais aqui, ó, pode colocar aqui, ó, 200 e aqui uma margem superior de 200. Então você consegue, ó, distribuir melhor o conteúdo. Agora a FAQ, ó, ficou distanciado dos outros elementos, certo? Quando você trabalha com os itens dentro de um container principal, ó, vou editar esse container avançado, aí é até mais fácil, você pode trabalhar com o preenchimento interno do container. Então aqui em preenchimento, ó, você desvincula, preenchimento superior do container, eu quero 150 e inferior 150. Então pronto, ó, trabalhei aqui um espaço entre esses elementos, ó. Editar o container principal, estilo, e vou colocar uma cor de fundo um pouco diferente, só para melhorar a visualização, ó. Eu coloquei um preenchimento superior e inferior nesse meu container principal. Beleza? Bom, pessoal, então é assim, né? Dei diversas dicas aqui de como vocês podem trabalhar, né? Criar páginas do zero com Elementor.
Há muitas formas, tá, de trabalhar com o Elementor, há ferramentas adicionais que vocês podem colocar, técnicas intermediárias e avançadas. Esse daqui são só os primeiros passos para quem nunca trabalhou com Elementor. Algo muito legal também no WordPress e no Elementor é trabalhar com sites prontos, com templates. Então, há todo um universo, né, que envolve WordPress e Elementor. Mas aí, caso vocês queiram se aprofundar ainda mais, eu convido, né, para que vocês conheçam o meu treinamento completo. Inclusive, né, nesse momento eu estou publicando módulos, ó, no curso WordPress Definitivo, estou publicando as aulas de sites prontos. Então eu ensino como que você encontra aqui os melhores modelos de sites, né, que eu recomendo, e a partir desse modelo você vai conseguir editar para a sua necessidade. Então, ó, tem alguns modelos aqui bem interessantes, esse de portfólio, agência, tem esse outro de escritório. Então, com poucos cliques, né, você importa, ó, esse site inteiro, né, que é muito bonito, criado com Elementor, e aí você edita para sua necessidade. Então, se você quer ter um portfólio, basta você utilizar esse modelo pronto e editar com as suas informações. Já esse daqui, que inclusive é um modelo que eu vou utilizar para atualizar o meu site wpdefinitivo.com, né? Então esse site aqui, ó, que é o site atualmente, né, com um tema claro, eu vou substituir, eu vou atualizar o meu site utilizando este modelo aqui, que é um tema mais escuro, né, e tem outros recursos. Então, eu mesmo vou utilizar esse modelo de site pronto e vou adaptar para as informações do meu curso. E você pode utilizar esse modelo e adaptar para as informações da sua empresa, ou até mesmo do seu curso, caso você também seja um instrutor. E também bastante recomendado para quem quer ter agência digital, né? E aí pode divulgar aqui os serviços oferecidos, né, portfólio e etc. Então são dois modelos bem legais e temos aqui também esse para escritório, que é um modelo de site pronto, com poucos cliques você instala, caso você queira ter um site mais formal, né, contabilidade, clínicas, advogado, coisas assim, né? Então, se você quer um layout mais formal, esse daqui também pode ser bem interessante para você. É claro que, né, conforme, como eu menciono quando eu publico essas aulas de sites prontos, trabalhar com site pronto não substitui o treinamento completo. Então, aqui na área de membros, né, curso WordPress Definitivo, vocês vão ter acesso a diversos cursos, todos eles muito bem elaborados, né, na ordem correta. Então, vocês vão aprender aqui com bastante fluidez, né? Eu ofereço o curso básico de WordPress, um curso gratuito também de hospedagem de sites com a parceira que eu trabalho, que é a HostGator. Agora vai ter também esse nosso curso de Elementor gratuito, e aí você pode fazer os treinamentos profissionais. Método site relâmpago para você criar o seu site em apenas um dia. Blog Expert é um curso completo, né? Excelente para quem quer ter blog. Elementor Expert para quem quer se aprofundar mais em Elementor, né? Isso que eu passei aqui para vocês são só os primeiros passos. Temos o Astra Expert, para quem não quer trabalhar com Elementor, quer trabalhar ali com um bom tema e o editor padrão do WordPress. Então aqui eu dou diversas dicas, né? E são diversas aulas de como vocês podem fazer isso. Além disso, né, é claro, tem treinamentos que eu considero essenciais, que é o curso de segurança para WordPress, performance, né, para o seu site carregar rápido, LGPD, né, ajustar o seu site para a Lei Geral de Proteção de Dados, e responsividade, para que o seu site ele seja adaptado para dispositivos móveis também. Temos o modelo de sites prontos, né? Eu mostrei para vocês aqui, por enquanto temos esses 3 modelos e cada modelo tem aulas que eu dou dica, né, de como vocês podem editar algumas coisas específicas desses modelos. E por último, né, como extra, como um bônus, eu dou dicas aqui para quem quer ser desenvolvedor de sites, para quem quer trabalhar com páginas de vendas, né, landing pages, e para quem quer aprovar o site ou blog no Google AdSense. Tá? Então é um treinamento bem completo, né? Tem bastante coisa aqui para vocês se tornarem desenvolvedores de sites com WordPress profissionais. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Encerramos por aqui.
esse nosso ciclo, né, esse nosso curso de Elementor gratuito no curso WordPress Definitivo e nos vemos aí nas próximas aulas, nos próximos projetos aqui no canal do YouTube. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau!